Câmara dos Deputados começou a discutir a admissibilidade da PEC emergencial que prevê 44 bilhões de reais para o pagamento do novo auxílio, segundo o texto aprovado no Senado. O Ministério da Cidadania informou que trabalha no texto e que, se a PEC for aprovada ainda esta semana, os pagamentos começarão na segunda quinzena de março. A sessão começou de manhã, mas foi interrompida. Os deputados precisaram fazer uma pausa na discussão da PEC emergencial para que os parlamentares participassem da reunião do Conselho de Ética, que aceitou o processo contra o deputado Daniel Silveira. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. No começo da tarde, antes da reabertura da sessão, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, falou à imprensa sobre os encaminhamentos para a votação da PEC emergencial. Ficou acertado que o mérito da PEC será votado em 2 turnos nesta quarta-feira. A agilidade na discussão ocorre após um acordo feito na reunião de líderes semana passada. A admissibilidade da PEC hoje, como foi por maioria decidido na semana passada, e amanhã a votação nos 2 turnos. Penso que está tudo com relação ao mérito do que vai ser votado organizado. O relator deve manter a ideia base do Senado Federal, né, com poucas ou nenhuma alteração proposta pelo relator. E, lógico, nós vamos para o plenário numa discussão mais ampla, democrática, partidária, de quem concorda, de quem não concorda, de temas que serão discutidos. E, como sempre, a maioria dos deputados se colocará no plenário com relação ao mérito. Todos sabem que a matéria em questão é PEC, e como PEC precisa de um quórum especial de 308 votos para ser aprovado ou mantido o seu texto original. A PEC emergencial cria protocolos fiscais para o enfrentamento em situações de emergência, como a calamidade pública por conta da Covid-19. O texto aprovado no Senado prevê que 44 bilhões de reais serão destinados para o pagamento do auxílio emergencial em 2021. Caso os deputados façam alterações no texto aprovado no Senado, a matéria volta àquela casa, onde a discussão é retomada antes da promulgação. Por isso, o relator da matéria, deputado Daniel Freitas, quer manter o texto original e garantir agilidade na aprovação. No âmbito da Comissão de Constitucionalidade, Justiça e Cidadania, votamos pela admissibilidade da PEC número 186 de 2019. O Ministério da Cidadania, responsável pelo novo auxílio emergencial, informou em nota que os detalhes do texto estão sendo acertados pela equipe técnica do Ministério. Informou ainda que, caso a Câmara aprove a PEC emergencial esta semana, a previsão é que os pagamentos do novo benefício comecem na segunda quinzena de março. E o auxílio é importante para todos. E nós temos que agilizar todos esses temas que são não condicionantes, mas pressupostos normais para que o governo tenha e o país tenha previsibilidade para a votação de assuntos que são urgentes também, como auxílio emergencial. Toda a previsão feita pela economia é de pagamento da primeira parcela já agora em março. Quanto mais rápido a gente puder aprovar a PEC emergencial, mais rápido a gente terá essas definições. Essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o valor do auxílio emergencial será em média R$ 250. O benefício em si deverá ser de R$ 175. Quando pago a mulheres chefes de família, o valor pode subir para R$ 375. E se for apenas o homem, o valor ficará em R$ 175. A PEC emergencial cria uma cifra bilionária para o pagamento do auxílio emergencial, mas em contrapartida, para não desequilibrar os gastos públicos, cria uma série de gatilhos para controlar o orçamento. A desvinculação de receitas, o encaminhamento de uma proposta de redução dos benefícios tributários para até 2% do PIB em 8 anos, uma nova regra fiscal para os estados, caso as despesas correntes ultrapassem 95% das receitas correntes, os estados poderão manter o salário dos servidores sem reduzi-los, mas também sem dar aumento, né? Vão ter que segurar a questão das despesas obrigatórias. Tem uma regra muito parecida para a União, que é uma regra também de 95%, mas nesse caso, as despesas obrigatórias primárias com relação à despesa primária total, você também vai poder fazer um corte dos gastos públicos para poder tentar economizar. E, por fim, uma questão de sustentabilidade de longo prazo da dívida pública. Mas o grande ponto é uma melhora do ambiente macroeconômico para os próximos anos. Na medida em que a gente tem
elementos para fazer uma gestão fiscal mais responsável e mais correta do ponto de vista técnico, você acaba no longo prazo tendo benefícios como um maior crescimento, um menor desemprego, menor inflação, enfim. Então, a PEC, apesar de muita gente ter mal compreendido ela, assim, especialmente pela questão da suavização das regras com relação ao que tinha sido originalmente caminhado, mas a gente pode dizer que ela foi um avanço, sim, e que ela deverá trazer benefícios para o país nos próximos anos. Os líderes dos partidos da Câmara definiram hoje as siglas que vão comandar as comissões permanentes da Casa. A comissão mais importante, por exemplo, a de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade das pautas, vai ficar sob comando do PSL. O partido, por sua vez, deverá indicar a deputada Bia Kicis para a presidência.